Eu sou campeão da NBA! Em celebração aos 75 anos da Liga, a NBA Brasil traz para você uma série especial. Contaremos a história dos 18 jogadores brasileiros que já vestiram a camisa de um time do melhor basquetebol do mundo. Here's Barbosa, they got him! Wade, blocked by Splitter! Essa história começa no draft de 1988 em Nova York. Com a primeira escolha da segunda rodada, o Portland Trail Blazers selecionou o pivô Rolando Ferreira, então com 24 anos. Foi incrível, né? Na verdade, assim, eu nunca pensei em ser o primeiro. Eu pensei em chegar à NBA. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça depois que aconteceu, que eu dei conta que eu era o primeiro. Rolando foi o pioneiro, mas a honra poderia ter sido de outro pivô. Depois das Olimpíadas de Munique em 1972, Marquinhos Abdala Leite foi escolhido pelos Blazers no draft de 76, mas recusou a chance na NBA, pelo mesmo motivo que 8 anos depois levaria Oscar Schmidt a também dizer não ao New Jersey Nets, time que havia draftado Mão Santa. Eita, Oscar já vai pro arremesso e cai! Joguei 5 jogos de rookies. 25 minutos, 25 pontos por jogo. Os caras ficaram doidos comigo, me ofereceram um contrato no cut, que aquilo pra época era um negócio absurdo, e eu recusei. Recusei porque se eu jogasse na NBA um jogo sequer, nunca mais eu jogaria na seleção brasileira. Se não jogou na NBA, em 2017 Oscar foi homenageado na mesma semana pelos Nets e também pela NBA ao participar do All-Star Weekend disputado em Nova Orleans, e mostrou que a mão seguia santa. Vai arremessar, é lógico que vai arremessar e cai! Em 2010, Paulão Prestes foi mais um brasileiro a ficar no quase. O pivô foi escolhido pelo Minnesota Timberwolves no draft daquele ano e chegou a atuar pelo time na Summer League, mas acabou voltando para a Espanha, onde atuava. Se é difícil chegar na NBA, é muito mais difícil se manter na NBA. Então quem chegar na NBA tem que ter personalidade, tem que confiar em si e pensar em si mesmo, porque ninguém vai pensar por você. Rolando pensou em cada passo para chegar à NBA. Numa época em que a presença de estrangeiros ainda era escassa, o pivô brasileiro optou por estudar e jogar nos Estados Unidos, para ser observado de perto. Na época a mídia, né, não era assim como é hoje, a NBA não era tão globalizada, né? Era muito mais difícil, tinha que apostar muito mais, né? Porque eu tive que ir embora daqui, largar tudo para trás de um sonho. As he hits the free throws. Hoje em dia a NBA está sempre vendo atletas fora, né? Dos Estados Unidos. Naquela época não, a gente podia contar nos dedos jogadores internacionais. Foi um processo longo, né? Eu tive 2 anos na universidade. Na NBA, Rolando disputou 12 jogos na temporada 88-89, quando os Blazers terminaram em 8º na Conferência Oeste e foram eliminados pelos Lakers na primeira rodada dos playoffs. Foi um sonho que se tornou realidade. Na verdade, acho que é o sonho de qualquer jogador de basquete, porque é o mais alto nível que se pode chegar, né? Foi uma experiência boa. Pena assim que não foi longa, porque eu era muito jovem, não tinha experiência, aceitei algumas coisas que não devia ter aceitado, mas valeu a pena. O segundo brasileiro a atuar na liga teve uma passagem ainda mais curta. Pipoca, que não havia sido escolhido no draft de 88, o mesmo de Rolando, acabou tendo uma chance com o Dallas Mavericks 3 anos mais tarde. Eu cheguei através de outros caminhos, mas eu poderia ter chegado no caminho que o Rolando trilhou, com mais embasamento, com mais um conhecimento do modelo americano de jogar muito melhor, e eu teria uma chance muito maior de ter ficado lá mais tempo, ter feito o meu nome, ter mudado a minha carreira, inclusive. For anyone, there's Viana, long two-pointer. Em seu único jogo na NBA, em 1º de novembro de 91 contra o San Antonio Spurs, nosso pipoca João Viana para os americanos esteve em quadra por 9 minutos na derrota dos Mavericks por 140-99. 12 anos se passaram até que outro brasileiro, mais um pivô, tivesse uma chance na NBA. Mas Nenê Hilário já chegou com grandes expectativas. The New York Knicks select Nenê Hilário from São Carlos, Brasil. Nenê foi trocado pelo New York Knicks com o Denver Nuggets, time que defenderia por 10 temporadas. Foi onde o Nenê cresceu, né? O Nenê chegou um menino lá,
com 18 anos, é onde ele construiu o legado, o nome dele, né, onde o nome Nenê passou aí aos 4 cantos, né, do mundo. Logo na temporada de estreia, Nenê foi escolhido para o primeiro time de novatos da liga. Foram 7 participações com o Denver nos playoffs, com destaque para a temporada 2008-2009, quando os Nuggets chegaram à final do Oeste, perdendo para os Lakers por 4-2. Grande cravada agora do Nenê. Mas também foi em Denver que Nenê enfrentou 2 dos momentos mais difíceis da sua carreira. Uma lesão nos ligamentos do joelho logo no primeiro jogo de 2005, que o tiraria do restante da temporada. E um tumor nos testículos, descoberto em janeiro de 2008. Não foi fácil. Muitos querem ser que nem Nenê, que nem Raul, que nem o Leandro, um Anderson, Splitter, um Felício, né, um Bruno. Toda essa galera que conseguiu vencer, né, que passaram pela NBA. Mas eles não sabem o quanto nós choramos, quantas decisões, quantos sacrifícios, quantos dias maus, quantos rejeições, entendeu? Nós tivemos em nossas vidas. E tudo isso foi como um combustível, né, cara? Em 2012, Nenê foi trocado com o Washington Wizards, time que defendeu por 5 temporadas. Nenê, nossa, pra execução. E o Nenê que foi para o Washington, ele foi com todas essas ferramentas, né, para resgatar um time que estava lá embaixo. Nós conseguimos levar aquele time aos playoffs e levar aquele time a ser um dos melhores times da liga. Em 2017, ele assinou com o Houston Rockets. No time do Texas foram mais 3 temporadas, todas com participação nos playoffs. O Nenê que veio para Houston foi o Nenê que muitos não acreditavam que ele tinha capacidade possível, né, de jogar e de permanecer e de ser aquele Nenê, né, que foi em Denver e Washington. Nenê! Do Brasil! Chama o Olodum! E foi em Houston também que Nenê chegou mais perto das finais da NBA. Na temporada 2017-2018, os Rockets acabaram derrotados pelos Warriors no jogo 7 das finais da Conferência Oeste. Rockets are not ball. O brasileiro foi o primeiro atleta da NBA a ter o apelido nas costas da camisa, depois que a liga aceitou a troca do sobrenome Hilário por Nenê. Ele detém quase todos os recordes entre os nossos jogadores da NBA. É quem tem mais jogos, pontos, rebotes, bolas roubadas e tocos, só para citar as principais estatísticas. Inside Nenê. Wheels and my goodness. Além dos números, Nenê foi o primeiro brasileiro a ter uma carreira consolidada. Ele abriu caminho para que nomes como Leandrinho, Anderson Varejão e Thiago Splitter também brilhassem na NBA. Mas o negócio não é nem entrar, o negócio é você reconhecer, é a pessoa reconhecer aquela oportunidade, aquela porta aberta, né? E você fazer por onde, trabalhando todo dia, entendeu? Se dedicando, né? Apesar dos dias maus, você ali, ó, perseverando, né? E sempre querendo melhorar. E isso que fez o Nenê permanecer todo esse tempo. Oh, Nenê! Nenê Hilário! Yes, sir! Back to the finals, baby! Com o sucesso imediato de Nenê, as portas da NBA se abriram para outros 2 brasileiros na temporada 2003-2004. O San Antonio Spurs, que nunca hesitou em apostar em jogadores estrangeiros, ofereceu um contrato de 2 anos a Alex Garcia e selecionou Leandro Barbosa com a 28ª escolha no draft. The NBA champion, San Antonio Spurs, select Leandro Barbosa of Brazil. Assim como o Nenê, Leandrinho jamais jogou pelo time que o draftou, pois foi imediatamente trocado. Em vez de se juntar aos então campeões, Leandro foi parar num time em transição, que acabaria ficando de fora dos playoffs naquela temporada, o Phoenix Suns. Diretaço! Ele, Barbosa! Começava ali a busca pelo título e também um caso de amor com a NBA. O filho da Dona Ivete e do seu Vicente era pura simplicidade e graça. Rapidamente, Leandrinho se tornou um dos mais queridos jogadores de toda a liga. Leandro might be one of my favorite players of all time. When we signed him at Phoenix, he came in, he spent the night in the locker room. He would not leave. He slept on the floor because he was so excited about putting his uniform on. He slept on the floor. But he is the nicest, funniest,
guys I've ever coached, and he's a great player. A sorte do Suns mudaria na segunda temporada de Leandrinho, com a chegada de Steve Nash. Aquele time que tinha também Amar'e Stoudemire e Shawn Marion teve a melhor campanha da liga, com 33 vitórias a mais em relação à temporada de estreia do brasileiro. Barbosa! Acabou, né? Esse Barbosa mata! Steve Nash foi eleito MVP e Mike D'Antoni o técnico do ano, mas os Suns acabaram derrotados pelos Spurs nas finais do Oeste. Ginobili was like the worst case scenario for Phoenix. Em 2007, Leandrinho foi eleito o melhor sexto homem da temporada. Até hoje, esse é o único prêmio individual conquistado por um jogador brasileiro na NBA. Sou muito feliz de ser brasileiro e estar aqui conquistando esse título Six Man of the War. É um título muito importante para mim. Foi muito difícil chegar aqui. Nada teria acontecido se o Dan D'Antoni e o Mike D'Antoni dessem essa oportunidade grande que eles deram para mim. Então é um grande objetivo que eu tinha e um sonho também conquistado. Estou muito feliz. As a sixth man, I can't imagine having a better player in that position, and he's a huge part of our team, regardless of what position he is or what role he takes on as far as coming off the bench. And he could start for any team in this league, and he's just a fantastic player, getting better all the time. I think he's definitely proven that he's one of the best coming off the bench. He's a spark plug. He scores so well and so easy. He helps us so much, so I think it's well deserved. And congratulations to Leandro. Em 7 anos no Suns, Leandrinho foi peça fundamental de uma equipe que ficou conhecida por buscar o arremesso nos primeiros 7 segundos de posse de bola. Com sua velocidade e habilidade, que lhe valeram o apelido de Brazilian Blur, se encaixava como uma luva no estilo de transição adotado pelo técnico Mike D'Antoni. Phoenix the other way, Barbosa counted and a foul. That was the Brazilian Blur at his best. Mas em 2010, Leandrinho foi trocado com o Toronto Raptors. A experiência no Canadá durou apenas uma temporada e meia. O brasileiro passou então por Indiana Pacers, Boston Celtics e novamente pelo Phoenix Suns, para finalmente chegar ao Golden State Warriors em 2014, juntamente com o novo técnico do time, Steve Kerr. Leandro he's great for us, both on and off the court. He's explosive, he's fast, he gets transition layups, he's good on defense. And then off the court, he's one of our leaders. He really is a guy who mentors the younger players, he talks to them on the bench, and he's fun to be around. He's a great human being, so we love him. Ao lado de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, Leandrinho venceu 67 jogos naquela temporada, contribuindo com a experiência de quem já tinha 11 anos de NBA e 33 de idade. I actually learned touch around the basket and the paint from Leandro Barbosa. He's, to me, one of the best finishers in the game without really dunking the ball. And the way that he can use both hands and get the ball in the basket however he has to. Apesar da melhor campanha da liga, os Warriors não eram campeões há 40 anos. Mas o brasileiro no melhor estilo Leandrinho cantou que o título viria no início dos playoffs. Do you think the right things are coming together now for the Warriors going into playoffs? Definitely. We're going to be championship. Thank you, Leandro. Awesome. All right. Leandrinho estava certo. Logo na primeira temporada em São Francisco, veio o tão sonhado título da NBA. Acabou! A celebração começa na Califórnia! Muitos anos de sacrifício, muitos anos de deixar de fazer muitas coisas, muitos anos ficando longe da família, mas você ali persistente e insistente no que você quer, no objetivo, sonho, e deu certo. Então, poxa, é muito gratificante, é uma emoção muito grande em saber que a gente representou, fez o nosso papel, fez o que tinha que fazer lá, e principalmente com um troféu desse, né? Eu acho que é magnífico, não tenho palavras mais para falar. How long have you been waiting for that, Leandro? 12 years. Com os Warriors, Leandrinho disputaria as finais mais uma vez, no ano seguinte, mas após estar vencendo a série por 3-1, o time acabou derrotado pelo Cleveland Cavaliers. It's over! The Cavaliers are NBA champions! Leandrinho teria sua terceira passagem pelo Suns para sua 14ª temporada na liga, o último ato de uma vitoriosa carreira.
Conheci o Leandrinho em Uberlândia, numa seleção, que eu estava pela seleção do Espírito Santo e ele pela de São Paulo, a gente ficando no mesmo hotel lá, no refeitório ali. Todo mundo já falava dele, que era uma promessa e ninguém estava mentindo, né? Se tornou esse jogador tão vitorioso, com muitos títulos e muitas conquistas na carreira dele. Então, ter no meu currículo jogado com o Leandrinho vai ser uma coisa que eu vou levar comigo para sempre. Here's Barbosa. They got it. A career high with 41 points. Uau! Se Leandrinho chegou à NBA através do draft, Alex Garcia deve um pouco de sua ida para a liga a um toco sobre um gigante do basquete, meses antes do início da temporada em 2003. E eu tive essa oportunidade de dar esse toco no Tim Duncan, aonde o Greg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, era assistente da seleção americana. E logo depois desse pré-olímpico, eu recebi o convite de poder ir para San Antonio, fazer alguns treinos e poder me integrar à equipe. Alex, então, com 23 anos, disputou apenas 2 jogos com os Spurs. Logo depois dessa primeira temporada, eu acabei sendo trocado por New Orleans Hornets, aonde tive uma percepção melhor de como é jogar na NBA, mas infelizmente tive 2 lesões em 2 anos, e aonde me possibilitou de dar sequência, né? No New Orleans Hornets, Alex disputou 8 partidas. Se a passagem pela NBA durou menos do que gostaria, o conhecimento acumulado naqueles 2 anos foi fundamental para o brabo, como é conhecido Alex. Mas eu sou grato por tudo, porque o que eu aprendi, o que engrandeceu o meu basquete nesses 2 anos na NBA, foi uma coisa que eu guardo até hoje, e isso aí fez a diferença depois da minha carreira. O 6º jogador brasileiro a atuar na NBA foi a surpresa do draft de 2004, que teve também Anderson Varejão selecionado com a 30ª escolha. With the 8th pick in the 2004 NBA Draft, the Toronto Raptors select Rafael Araújo. Fui chamado, passou uma novela, né, na minha cabeça, uma história de vida de 10 anos, sair do interior de São Paulo e fazer faculdade americana, ir para os Estados Unidos, sem falar inglês e ter toda essa experiência toda. Então, acho que isso aí não tem preço, né? Depois de uma carreira universitária de destaque, os Raptors apostaram alto em Rafael Araújo, o Baby. Mas o time trocaria a estrela Vince Carter poucos meses depois e não passou nem perto dos playoffs nas 2 temporadas do brasileiro no Canadá. E como eu estava num time que estava em transição ainda, estava começando, então acho que tinha muita pressão no Toronto Raptors. Apesar dos 2,11 metros e 127 quilos, a lista de pivôs adversários na época, sobretudo na Conferência Leste, não ajudava Baby em nada em sua missão de ser a solução para os Raptors no garrafão. Quando eu entrei no Toronto Raptors, eu era para marcar Shaquille O'Neal, Kevin Garnett, Jermaine O'Neal, Alonzo Mourning, depois ele foi trocado. Então era o jogo mais físico. Depois de 75 jogos como titular, com média de 12 minutos de quadra, Baby foi trocado para o Utah Jazz. Foi bacana, né, fazer parte jogar pelo Utah Jazz, com o coach Jared Sloan, né, com aquele time que a gente foi nos playoffs com o San Antonio Spurs. Os 5 jogos naqueles playoffs foram os últimos de Baby na NBA, que ainda jogaria por mais 7 temporadas, na Rússia, China e Brasil. Eu voltei para casa com uma outra bagagem, com outro respeito, e eu acho que isso aí, né, foi bem nítido. Infiltração para dentro do garrafão, para 2 pontos. Um bom momento do brasileiro. Outro brasileiro foi draftado em 2004, além de Rafael Araújo. The Orlando Magic select Anderson Varejão from Brazil. E a primeira história de Anderson Varejão na NBA se deu antes mesmo do pivô entrar para a liga. Um mico daqueles, bem na hora do draft. A câmera o que fazia? Quando iam fazer uma escolha, parece que eles já meio que sabiam, a câmera ia para o jogador que ia ser escolhido naquela hora. Então na hora que foi pro Lakers, a câmera veio assim, ó, na minha frente, meu agente americano na frente, ele virou, falou assim, ó, eles ligaram hoje cedo, falaram que tinham grande chance de escolher, então é você, não sei o quê, papapá, me deu um abraço ali, virei, abracei meu
os agentes do Brasil, não sei quem, como se, né, eu fosse ser escolhido, aí fala, né, o 2004 draft, o Los Angeles Lakers, Sasha Vujacic. Tava sentado atrás de mim, a câmera tava nele, não tava em mim. Anderson acabou sendo escolhido pelo Orlando Magic, abrindo a segunda rodada do draft. Mas o time da Flórida trocou o brasileiro com o Cleveland Cavaliers um mês depois. Varejão foi parar uma franquia que nunca havia chegado às finais, mas que um ano antes tinha tirado a sorte grande. With the first pick, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. Enquanto LeBron, em sua segunda temporada, monopolizava as atenções, Anderson aos poucos mostrava por que não era o típico calouro da NBA. Com 21 anos, já tinha 5 temporadas como profissional e conquistado títulos nacionais no Brasil e na Espanha, além de uma Euroliga. A tenacidade na defesa e a entrega ao time lhe valeram o apelido de Wild Thing, ou Coisa Selvagem. A conexão com a torcida foi imediata. Varejão se tornou um dos jogadores mais adorados em Cleveland. If you haven't seen this young man from Brazil, Anderson Varejão, if you like energy and activity, you're gonna love Varejão. E o cabelo? Ainda tinha o cabelo. Marca registrada do brasileiro que acabou adotada pelos fãs e virou uma tradição em Cleveland desde a primeira noite das perucas. Entrei, desci, chegando aqui no comando de cena, todo mundo de peruca. A galera, eu ia olhando peruca. Eu falei, cara, hoje vai ser complicado eu focar nesse jogo, porque todo mundo de peruca e tal. Mas, cara, foi uma sensação diferente, estranha no início, parecia que eu tava olhando no espelho o tempo inteiro. A partir da segunda temporada de Anderson na liga, os Cavs foram aos playoffs por 5 anos seguidos, chegando inclusive às finais de 2007, quando foram varridos pelo San Antonio Spurs, de Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. The San Antonio Spurs are NBA champions once again, their 4th title in 9 years. Na temporada 2009 e 2010, Anderson foi eleito para o segundo time de defesa da NBA, além de terminar em terceiro na votação para o prêmio de melhor sexto homem. Mas depois de uma eliminação nos playoffs, LeBron James decidiu trocar a fria Cleveland pela ensolarada Miami. Subitamente, os Cavs deixavam de ser candidatos ao título para frequentar a loteria do draft nas 4 temporadas seguintes. Final de NBA, playoffs, os anos de renovação do time também, foram muitos altos e baixos, né? Temporadas fantásticas, temporadas não tão boas, mas que eu entendo que era tudo parte do processo de renovação para voltar a ter um time bacana de novo. E isso aconteceu em 2014, quando o LeBron James, depois de 2 títulos com Miami, decidiu voltar para casa. Lá estava Anderson Varejão, agora um veterano respeitado por toda a liga. Só que a ruptura do tendão de Aquiles em dezembro daquele ano privaria Anderson do restante da temporada. 8 anos depois de perderem para os Spurs, os Cavs chegavam novamente às finais, mas acabariam derrotados pelo Golden State Warriors. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. De volta às quadras, Anderson começou a temporada seguinte ainda com os Cavs, mas foi trocado com o Portland e depois liberado pelo time do Oregon. Aceitou então a oferta dos Warriors, algozes na decisão anterior que tinha um outro brasileiro, Leandrinho. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, apesar de a gente ter se jogado várias vezes um contra o outro. Então foi muito bom, foi um momento especial, é uma coisa que eu vou guardar para mim para sempre. Surgiram algumas propostas, alguns times, e eu achei que no momento o time mais certo para mim seria o Golden State Warriors, e foi para onde eu fui. Varejão disputou 22 jogos com o Golden State no restante da temporada e 17 nos playoffs, incluindo 6 nas finais contra o seu antigo time, o Cleveland Cavaliers. Mas os Warriors, que quebraram o histórico recorde de vitórias dos Bulls na temporada regular, se tornariam o primeiro time a desperdiçar uma vantagem de 3-1 numa decisão de título. Os Cavs finalmente eram os campeões da NBA, e sem Anderson Varejão. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Cleveland! This is
you! O ala pivô acabou saindo dos Warriors no meio da temporada seguinte, quando o time chegaria novamente às finais contra Cleveland. Dessa vez, The Warriors. E Anderson, que fez parte daquele elenco, finalmente alcançou o tão sonhado título da NBA. Não só estava com eles nesse ano, como o ano anterior, então recebi mensagens, né, não só de texto, como vídeos, né, de alguns jogadores do Warriors, principais jogadores principalmente, que eu deveria de aceitar o anel, que eu fazia parte da equipe, que eu acabei, né, até o Coach Kerr fez um vídeo, né, staff, pessoal, então eu aceitei o anel e guardo com muito carinho, tá no meu cofre lá em casa, bonitinho. Hey Andy, congrats on receiving your championship ring. Nobody deserves it more than you. You did so much for our team over the last couple of years, both on and off the floor. Your energy, your enthusiasm. Well deserved on championship ring, you deserve it, you know, just like we do. You're with us there in 2016, fought through all the tough times. We're there with us through the great times. We miss you out here, miss taking your money in poker, and congratulations again. Your time here with the Warriors was unbelievable. You know, a lot of highs, a lot of great experiences, and the energy that you brought every single day to practice, to games, to the locker room was invaluable. So I'm glad you got something to show for it, and hope all is well. Viva Brazil! Após uma passagem vitoriosa pelo basquete brasileiro, Anderson retornou a Cleveland no final da temporada passada para seus últimos 5 jogos na NBA, exatamente onde tudo começou. Varejao was in there on the play. Andy got a little block that time. O carinho, né, do torcedor de Cleveland, dos fãs, das pessoas em Cleveland, esse reconhecimento até hoje, tudo isso é bacana. Eu tenho um carinho muito grande por todos eles, por tudo que eles fizeram por mim desde o início, né? Eu sou um apaixonado por essa cidade, é por isso que eu moro aqui até hoje. Sou um torcedor do Cavs também, então só tenho a agradecer todos esses anos que eu passei aqui. 2 anos depois da chegada de Anderson Varejão, outro brasileiro entrou para a liga. Marquinhos, então com 22 anos, foi escolhido na segunda rodada do draft pelo New Orleans Hornets. Foram 2 temporadas com o time, totalizando 26 jogos. Trocado com o Memphis, Marquinhos foi dispensado e chegou a receber outras ofertas para retornar à NBA, mas preferiu ficar no Brasil. O ala teve vitoriosa trajetória no Flamengo, conquistando uma Copa Intercontinental, uma Liga das Américas e 6 campeonatos nacionais. Here's Marquinhos, who's had a good ball game for Flamengo, their best player by far, and this one goes down. Em 2012, mais um brasileiro teria uma curta passagem pela liga. Fabrício Melo, depois de 2 anos de destaque na Universidade de Syracuse, foi escolhido pelo Boston Celtics na 22ª posição do draft. A experiência durou apenas 6 jogos, e Fábio Melo, como era conhecido pelos americanos, passou mais tempo na Liga de Desenvolvimento do que na NBA. No ano seguinte, acabou sendo trocado com os Grizzlies e depois dispensado pelo time de Memphis, retornando ao basquete brasileiro. Approaching 6 minutes to go, and a block by Fab Melo. Ball goes right to Kennedy though, and it's Baines. Baines goes inside. Double team. To Henry Sims, double team. Shot is up and blocked by Fab. And another block, and it's 11 blocks down for Fab. Aos 26 anos, Fábio Melo, à época sem clube, foi encontrado sem vida, na casa da mãe, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A morte, de causas naturais, chocou a todos que conheciam o gentil gigante de 2,13 metros de altura. Slams it in. Varejao with the reverse. It counts and the foul. Here's Barbosa. They got it. A career high with 41 points. Wow. Em 2007, Leandro Barbosa havia sido escolhido o melhor 6º homem da liga e Anderson Varejão se tornado o primeiro brasileiro a disputar as finais. Enquanto o Nenê dava a volta por cima após uma grave contusão na temporada anterior. The backward pass to Nene, and that's how you do the fast break Nugget way. Não era surpresa, portanto, que um talentoso companheiro dos 3 na seleção brasileira estivesse no radar da liga. Mas o draft acabou não sendo como o Thiago Splitter esperava. Eu achava que eu ia estar muito mais alto na escolha do draft. Aliás, alguns times até prometeram para mim, não, a gente vai te escolher lá nos 15 primeiros, outros que estavam
17, 18 falaram pra mim, não, mas você não vai nem chegar na gente, mas se chegar a gente escolhe você. With the 28th pick in the 2007 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Thiago Splitter of Brazil. E a gente falou, não, perfeito, cara, é o time pra você. Você vai cheio de europeu no time, cheio de jogador internacional, vai encaixar direitinho lá. Depois que eu fui pra lá, que eu fiquei sabendo tal, de como que era tudo lá, realmente um grande dia pra mim ter sido escolhido pelo San Antonio Spurs. O time do Texas, que tinha acabado de conquistar seu 4º título em 9 temporadas, teve que esperar. Após mais 3 anos no basquete espanhol, o brasileiro assinou com o San Antonio Spurs em 2010, chegando à NBA aos 25 anos de idade, com uma baita bagagem como profissional, assim como aconteceu com Anderson Varejão. E se Anderson deu a sorte de ser escolhido pelo time que tinha LeBron James, Thiago foi parar simplesmente na equipe de seu grande ídolo no basquete. Thiago Splitter. He is talented around that hole. He and Duncan are great together. They do a lot of really setting each other up. Eu tinha pôster, cresci vendo ele como fã e já depois, né, aos meus 16, 17 anos, eu via muitos jogos do Spurs e do Tim Duncan para tentar imitar os movimentos dele dentro da quadra, né? Como que ele se posicionava, como que ele fazia o bloqueio, como que ele fazia o roll, né? Man, what a finish by Tim Duncan! Tim Duncan, então, com 34 anos, já tinha 4 anéis de campeão. 3 deles ao lado do belga naturalizado francês Tony Parker e do argentino Emmanuel Ginóbili. Crescendo ano após ano com esse núcleo, Thiago Splitter disputou os playoffs em suas 5 temporadas em San Antonio. Virou titular na 3ª, quando chegou às finais da NBA. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. A derrota em 7 jogos para o Miami Heat foi a primeira daquele grupo em uma decisão e fez com que todos retornassem na temporada seguinte, buscando a revanche, que acabou acontecendo, com as duas equipes novamente chegando às finais. E o que se viu foi um passeio dos Spurs sobre o Heat, 4-1. No finalzinho do jogo, faltava tipo 1 minuto e meio, 2 minutos, o jogo já estava ganho, era o 5º jogo, e eu lembro da gente se abraçando no banco e tipo, conseguimos, né? Foi um momento em que vai ficar marcado para mim e eu acho que para todo aquele grupo, né? Que foi realmente um grupo de amigos e por muitos anos aí tentaram conquistar aquele título. Em sua 4ª temporada, Thiago Splitter se tornava o primeiro brasileiro campeão da NBA. E eu lembro que eu tinha levado uma bandeira do Brasil, já preparando, né? Era uma coisa que eu sempre fazia, a gente sempre tinha uma bandeira do Brasil para comemorar. E eu, claro, eu sabia que era alguma coisa especial, né? Era o primeiro brasileiro a ganhar o título da NBA e muito orgulhoso, porque eu sei o quanto é difícil para qualquer brasileiro só chegar na NBA, ainda mais ser campeão da NBA. Quando você é campeão da NBA, é engraçado que o Tony Parker falou isso uma vez pra mim, né? Que todos os caras que jogaram com ele e ele foi campeão, ele tinha uma lembrança especial. E é verdade, porque você passa por muitas coisas, você passa por dificuldades, cada jogo de playoff, cada eliminatória é difícil, né? Então, a união que traz essa competição é enorme, né? Após a conquista, o troféu Larry O'Brien veio parar no Brasil nos braços de Thiago. Em 2015, Splitter foi trocado com o Atlanta Hawks e em 2016 com o Philadelphia 76ers. Mas assim, chegou um momento que eu tava tendo algumas lesões já, meu quadril, eu já sentia que tava no final, eu falei, vou aproveitar isso aqui. Cara, eu vou jogar na NBA o que der, mas eu vou aproveitar, eu não vou me botar aquela pressão que eu tava, eu vou, cada jogo, cada viagem, eu vou, sabe, estar mais presente e desfrutar daquele momento dentro da quadra. And the lay-in goes. Thiago Splitter is on the board. As constantes lesões
acabaram antecipando a aposentadoria em 2018, aos 33 anos de idade. 2 meses depois, o brasileiro já era contratado para fazer parte da comissão técnica do Brooklyn Nets. Eu quero continuar no basquete por muito tempo. Eu amo essa profissão, eu amo esse esporte. E vou estar, enquanto eu estiver com saúde, eu vou estar aí ao redor das quadras de basquete. 2 anos antes de Thiago Splitter chegar ao tão sonhado título, outro brasileiro iniciou sua jornada na NBA. A trajetória de Michael Scott Machado foi diferente. Nascido no Queens, em Nova York, filho de pais brasileiros, ele se destacou no basquete universitário americano, mas acabou não sendo escolhido no draft de 2012. Após receber vários convites para a Summer League, Scott aceitou o do Houston Rockets, impressionou e recebeu um contrato, mas com tantos armadores no time, passou mais tempo na D-League que na NBA, onde atuou em apenas 6 partidas. Back to Machado, another three from the left side, and again he hits. Depois de deixar os Rockets, Scott Machado assinou com o Golden State Warriors naquela mesma temporada. Disputou 5 jogos com a equipe californiana nos playoffs. Shot clock at 3, and Machado puts himself in Warrior playoff history. Vieram então 5 temporadas de basquetebol europeu, que mudaram o Scott profundamente. O meu pensamento amadureceu, né? Eu cresci como homem e também cresci como jogador. Então, para mim, eu tinha mais confiança em mim, né? Em vez de ficar na Europa, Scott Machado decidiu voltar para a D-League, com um único objetivo em mente. Eu trabalhei muito para ter aquela segunda chance. Eu fui para a Europa e depois falei que eu queria voltar para o D-League só para os times ficar um pouquinho mais perto do meu jogo e conseguir ver. A determinação valeu a Scott a convocação para a seleção brasileira por conta de uma dupla cidadania e uma chance com o Los Angeles Lakers 6 anos depois de sua estreia na NBA. Foram apenas 4 jogos, mas que significaram muito para o armador, que hoje atua no basquete australiano. É um tempo que eu nunca vou esquecer e nunca vou deixar de amar, né? 1 ano depois da estreia de Scott Machado na NBA, outro brasileiro entrou para a liga sem passar pelo draft. Vitor Faverani tentou, mas em 2009, nenhuma equipe se interessou pelo pivô brasileiro, que então seguiu no basquetebol espanhol, onde jogava desde os 14 anos de idade. A oportunidade só viria em 2013, quando Vitor trocou o Valência da Espanha pelo Boston Celtics. Logo em seu segundo jogo na NBA, o brasileiro encheu os olhos da torcida com uma atuação impressionante. 12 pontos, 18 rebotes, 6 tocos em 37 minutos de quadra. Sabe quem também estava naquele jogo? Giannis Antetokounmpo, outro que fazia sua segunda partida na NBA. Mas depois de um início promissor e passagens pela Liga de Desenvolvimento, Faverani teve que ser submetido a uma artroscopia no joelho e não permaneceu no time. Aquela lesão seria a primeira de uma série que o acompanharia no retorno ao basquete europeu. Vitor Faverani chegou a ficar quase 3 anos afastado das quadras, antes de assinar com o Flamengo e, pela primeira vez na carreira, atuar no basquete brasileiro. Sobe pra cravada! Em 2013, pela segunda vez, 2 brasileiros foram escolhidos no mesmo draft. Depois de Rafael Araújo e Anderson Varejão em 2004, foi a vez de Raul Neto e Lucas Bebê. With the 16th pick in the 2013 NBA Draft, the Boston Celtics select Lucas Bebê Nogueira from São Gonçalo, Brazil. He last played for Estudiantes in Spain. Foi emocionante porque eu comecei a lembrar de muitas coisas que aconteceram na minha vida até eu ter chegado lá. Então, assim, eu lembro que eu chorei um pouco e foi engraçado também na sala ali, né, que eu fui trocado, então tem uma sala só para troca. E engraçado que, tipo assim, a galera revoltada que tinha sido trocada, ou revoltada que não foi escolhido tão alto quanto eles imaginavam, e eu chorando só por ter entrado na NBA, cara. Nem Raulzinho, nem Lucas, no entanto, estreariam naquele ano. O pivô trocado pelo Boston Celtics na noite do draft com o Atlanta Hawks até jogou a Summer League pelo Atlanta, mas acabou retornando à Europa. Depois de mais uma temporada no basquete espanhol, os Hawks trocaram o direito de escolha do brasileiro com o Toronto Raptors.
Outra Summer League e Lucas Bebê Nogueira estava assinando seu contrato com o time canadense. A estreia na NBA aconteceu em novembro de 2014 em uma fácil vitória sobre o Milwaukee Bucks. O gelo na barriga já começou no túnel, entrando na quadra, pô. Que isso, cara? Onde eu tô, cara? Tava em São Gonçalo anteontem. Me imaginando, pô, botar aquela roupa, tirar aquela calça de botão. Tudo que a gente vê na televisão, né? Pô, tudo que a gente vê na televisão aconteceu comigo. Up top, Nogueira with the slam dunk in his first 2 points. O pivô brasileiro teve poucas oportunidades durante quase toda a sua primeira temporada. Atuou em apenas mais 5 partidas além daquela da estreia. Uma situação nada fácil para quem estava acostumado a se destacar no basquetebol europeu. Você pode ver até com qualquer um, Doncic, qualquer jogador, o Giannis, todo mundo tem que ganhar um respeito lá. O que você fez na Europa não conta praticamente para eles. Então cheguei com o protagonismo da Europa achando que seria igual lá. Então foram os 2 primeiros anos muito duros até eu conseguir ganhar a confiança do Casey. Daí a partir do momento que eu comecei a ganhar a confiança dele, eu comecei a entender como era a NBA. Em sua terceira temporada, Lucas Bebê finalmente teve sua chance em Toronto. Com média de 19 minutos em quadra, o brasileiro se tornou uma arma vindo do banco, contagiando time e torcida com seus tocos. Foram 89 em 57 jogos, números que fizeram o Lucas terminar como um dos 10 melhores da liga no fundamento. Bate pra dentro do garrafão, Lucas Bebê Toco. Mas na temporada seguinte, Lucas Bebê viu seus minutos caírem pela metade e acabou não tendo o contrato com os Raptors renovado. Era o fim de uma história improvável. Comecei ali no Clube Central de Niterói, ali em Caraí, e fiquei 2 anos ali, né? Entre 13 e 14 anos. E com 15 anos eu já fui pra Espanha e fiquei 7 anos no Estudiantes. E em 2014 eu fui pro Raptors e joguei 4 anos lá. Então, assim, foi tudo muito rápido na minha vida, né? Dentro de quadra, eu acho que eu poderia ter sido muito mais, assim, profissional. Poderia ter dado muito mais valor à parte de treinar, ter me esforçado mais. Eu tava, assim, muito deslumbrado com aquilo ali. Então deveria ter focado muito mais em treinar e ter perdido o foco com outras coisas. No ano seguinte, a saída do brasileiro, os Raptors conquistariam o inédito título da NBA. O Toronto Raptors é campeão da NBA! Eu fiquei muito feliz mesmo porque o elenco lá, eu era muito amigo deles. E fiquei, tipo assim, eu não fiquei triste, só que eu falei, eu podia estar lá. Eu podia estar lá e eu não estava lá por minha culpa. E o que doeu mais foi que eu tava lá em Toronto vendo o jogo e vi a carreata passando na minha frente. Mas assim, foram 4 anos assim mágicos. Até hoje eu continuo no sonho ainda. Ainda ele criando a jogada de ataque, passe pro Lucas! A cravada do Lucas Bebê no passe de Fred VanVleet. Lembra da noite do draft de 2013? Enquanto Lucas descobria que tinha sido trocado, Raulzinho esperou um bocado até ter seu nome chamado por Adam Silver, então vice-comissário da NBA. The Atlanta Hawks select Raul Neto from Brazil. He last played for Laguna Road GBC in Spain and he is here tonight. Raulzinho foi trocado pelo Atlanta Hawks com o Utah Jazz na noite do draft, mas permaneceu no basquete espanhol e só assinou com o time de Salt Lake City 2 anos depois. Mesmo com 23 anos e 7 temporadas como profissional, teve que provar seu valor na Summer League. Fui bem, então o pessoal começou a me conhecer, mesmo antes de eu ir para o time do Utah Jazz, o pessoal começou a me conhecer, começou a acompanhar um pouco o meu basquete, então foi uma experiência diferente, mas bem legal. Raulzinho e Lucas Bebê eram expoentes de uma nova geração do basquete brasileiro que chegava à NBA. Quando o Raul entrou, Nenê, Leandrinho e Anderson Varejão tinham todos 33 anos de idade. 10 a mais que o armador, que já era companheiro deles na seleção havia 5 anos. Leandrinho jogou com meu pai jogava basquete, então eu cresci vendo ele treinar, vendo ele jogar. Quando ele foi para a NBA foi uma alegria para o Brasil. Depois Nenê, Varejão, todos eles que acho que abriram as portas para a gente. E cada vez mais brasileiro indo para fora e se destacando e jogando na NBA. Se Lucas acumulou apenas 35 jogos em suas 2 primeiras temporadas, Raulzinho foi titular em 53 de seus 81 jogos no ano de estreia. Sabia que eu estava preparado, mas é difícil você ver um novato vindo de uma liga de fora, jogar a quantidade de tempo que eu joguei. Então para mim foi muito bom, eu mostrei que eu estava preparado, eu mostrei que eu tenho qualidade, que eu posso jogar nessa liga, então para mim foi uma temporada muito boa. Ser titular, jogar quase todos os jogos titular, ir pro jogo
dos novatos, né, das estrelas no final de semana do All-Star, então foi tudo novidades boas para mim. E no fim da primeira temporada na Liga, Raulzinho ainda teve o privilégio de jogar a partida de despedida de Kobe Bryant, junto com outro armador brasileiro, Marcelinho Huertas, então companheiro de Kobe nos Lakers. O jeito que aconteceram as coisas, o jeito que o jogo foi, a gente ganhando quase o jogo todo e ele esquentou ali no final e fez vários pontos seguidos e conseguiu praticamente sozinho virar o jogo e ganhar da gente. Eu fiquei triste com a derrota, mas lógico que feliz pelo jogo dele, e para mim poder estar ali jogando contra, assistindo do banco, foi uma experiência inesquecível. O Utah Jazz foi aos playoffs nas 3 temporadas seguintes, mas Raulzinho viu seu tempo de quadra diminuir e seu papel mudar de titular para opção no banco de reservas. No fim da temporada 18-19, ele foi liberado pelo time após a contratação de Mike Conley Jr. 2 dias depois, o armador brasileiro assinou o contrato com o Philadelphia 76ers. Vai sozinho o brasileiro, tenta a bandeja, linda a bola do Raulzinho. Eu acho que em Utah foi onde eu comecei, então eu estava crescendo, eu estava aprendendo. Joguei 4 anos, então era uma outra conferência, e no Philadelphia eu fui já um pouco mais experiente, cheguei lá já com o objetivo de demonstrar, de jogar, de pontuar, de ter um papel importante no time. Então foram 2 passagens diferentes, mas que as duas acho que acrescentaram muito para minha carreira e me fizeram, acho que ajudaram, né, a chegar onde eu tô agora. No ano seguinte, Raulzinho trocou a Filadélfia pela capital Washington, onde joga até hoje. Nos 2 últimos anos, o brasileiro teve as melhores médias de sua carreira e se estabeleceu como peça importante vindo do banco. Com certeza o Washington tem sido o melhor momento da minha carreira, mas também sempre com vontade de crescer, de alcançar ainda mais aqui na liga. Neto for 3, got it again. Nothing but net. O sonho de Bruno Caboclo começou a virar realidade 1 ano depois do draft de Lucas Bebê e Raulzinho. With the 20th pick in the 2014 NBA Draft, the Toronto Raptors select Bruno Caboclo from São Paulo, Brazil. He's described as the Brazilian Kevin Durant. He's 6'9", he's a terrific athlete, but he's so raw that he's about 3 or 4 years away, in my opinion, from playing in the league. O brasileiro disputou um total de 25 jogos em 4 temporadas com os Raptors. Passou ainda pelo Sacramento Kings, com quem fez 10 jogos, antes de chegar ao Memphis Grizzlies, onde teve a melhor fase da carreira. Em 2018-2019, chegou a ser titular do time em 19 partidas. Rodou no perímetro, Caboclo acelerou na gravada! Mas no ano seguinte, Bruno acabou trocado com o Houston Rockets, onde jogou apenas 14 jogos em 2 temporadas. Right there, Caboclo with his second block of the game. Depois de uma rápida passagem pelo basquetebol francês, Bruno Caboclo retornou ao Brasil e agora defende as cores do São Paulo no NBB. Mas acho que foi uma experiência muito boa, aprendi muita coisa de basquete, acho que basquete sempre tem como evoluir, sempre tem coisas para aprender. O Caboclo é porteiraço do Enem! Em 2015, mais 2 brasileiros chegaram à NBA depois de não serem escolhidos no draft. Cristiano Felício, que tinha tentado no ano anterior, e Marcelinho Huertas, 10 anos antes. Tive contatos com alguns times, através dos meus agentes, nos últimos 4, 5 anos, mas infelizmente, por temas contratuais, na Europa não existia essa possibilidade de eu sair, né? Eu não tinha uma cláusula de saída, realmente não é que dificultava, era literalmente impossível eu poder sair do Barcelona para ir para a NBA, e isso fez com que esse processo de vir para cá e de cumprir esse sonho se retardasse um pouquinho. Marcelinho chegou à NBA com muito mais experiência que todos os brasileiros até então, com 14 anos como profissional, sendo 11 no basquete espanhol e 10 anos de seleção brasileira. Com as chegadas dele e de Cristiano Felício, a temporada 2015-2016 foi a que teve o maior número de brasileiros na liga, 9, número que se manteria no ano seguinte. Nenê estava no Washington Wizards, Leandrinho no Golden State Warriors,
Anderson Varejão no Cleveland Cavaliers, Thiago Splitter no Atlanta Hawks, e ainda havia Lucas Bebê e Bruno Caboclo no Toronto Raptors e Raulzinho no Utah Jazz. O pessoal da liga, da própria NBA, sabe do potencial que existe aqui no nosso país e cada vez mais existe a possibilidade de jogadores jovens continuarem indo para lá ou até jogadores, como foi o meu caso, de mais tarde. Ir mais tarde, no caso de Marcelinho, significou assinar um contrato de 1 ano com os Lakers, que haviam ficado de fora dos playoffs nas 2 temporadas anteriores. Como se isso não fosse pressão suficiente, ainda havia o fato de que Kobe Bryant anunciaria sua aposentadoria em novembro, transformando o restante da temporada numa verdadeira turnê de despedida. Bom, a minha primeira temporada na NBA foi um pouco uma montanha-russa aí, com altos e baixos, tanto no lado pessoal como no lado coletivo. Momentos complicados, sem jogar, ficando de fora muitos jogos sem ter nenhuma explicação, sem poder saber o que estava acontecendo exatamente. Depois de ter feito uma boa pré-temporada, um bom começo de temporada, a gente acabou não encontrando uma identidade durante a temporada, a química muito ruim, principalmente de jogo. A gente até se dava bem fora da quadra, mas dentro da quadra a gente não acabou encontrando uma química necessária. O resultado final foi desastroso. 17 vitórias e 65 derrotas, a pior campanha dos Lakers em toda a sua história. Apesar disso, Marcelinho, que jogou 53 partidas, sabe que teve o privilégio de viver um momento único na vida de um atleta. Olha, ter passado essa última temporada junto do Kobe Bryant foi uma experiência única, um privilégio que poucos tiveram e eu sou uma pessoa que acho que tive muita sorte de ter essa oportunidade, né? Lógico que em termos esportivos talvez não tenha sido a melhor das experiências, mas só de poder estar ali do lado dele e acompanhar as despedidas, as homenagens, ver o carinho que o público tem por ele e o que ele fez pelo basquete, o reconhecimento, é uma coisa fora do comum e a verdade é que poder ter visto tudo isso de perto, de dentro, é impagável. What can I say? Mamba out. Na temporada seguinte, após ter seu contrato com os Lakers renovado, Marcelinho disputou 23 jogos com o time até ser trocado com o Houston Rockets, onde não permaneceu. Era o fim da jornada do armador brasileiro na liga. O Huertas retornou ao basquetebol espanhol, onde joga até hoje aos 38 anos. Marcelinho Huertas, que espetáculo! Cristiano Felício também tentou o draft em 2014, mas como Marcelinho, acabou não sendo escolhido. O pivô insistiu. Aos 23 anos, foi chamado para fazer parte do time do Chicago Bulls na Summer League do ano seguinte. Acabou se tornando o primeiro brasileiro campeão desta competição. Felício impressionou o chefe John Paxson e o técnico Fred Hoiberg e ganhou um convite para disputar a pré-temporada. No último jogo da pré-temporada, um pouquinho antes do jogo, ali era o dia que eles iriam me falar se eu ia continuar com o time ou não. Então era um dia que eu estava muito apreensivo. Minutos antes da gente sair para ir para a quadra, o Gar e o Pax me chamam num cantinho, numa sala, e eles me deram a notícia que eu ia continuar com o time. Eu esperei a vida inteira e os 2 meses que eu fiquei aqui para acontecer. Aí fui pro jogo e não conseguia parar de sorrir o jogo inteiro. Vencido o desafio de entrar para a NBA, Cristiano Felício ainda teve que encarar a Liga de Desenvolvimento, até entrar de vez antes do esperado para a rotação de Fred Hoiberg, também estreante no Chicago Bulls. Com certeza foi uma temporada muito boa para mim. No começo eu não vinha jogando tanto, mas alguns jogadores acabaram se machucando e eu fui ganhando mais tempo de quadra e consegui fazer grandes partidas nos últimos 2 meses e com certeza para mim foi muito bom. Felício teve números modestos em apenas 31 jogos, mas no último mês da temporada, quando teve o dobro de tempo de quadra, o brasileiro elevou suas médias para quase 8 pontos, 6 rebotes, 1 assistência e 1 toco, deixando ótima impressão. Felício para derrota! Aqui o
ufanismo gostoso. Nas vitórias sobre Cleveland Cavaliers e New Orleans Pelicans, Felício marcou 16 pontos em cada um dos jogos e converteu 13 de 15 arremessos no total. Parecia claro que o brasileiro tinha um futuro brilhante nos Bulls. Os torcedores acabaram se apegando um pouco a mim e me apelidaram de Brazilian Beast, que é a fera brasileira, e com certeza isso marcou demais, porque é o meu primeiro ano lá e eu não estava esperando nem jogar, e acabar a temporada do jeito que eu acabei foi muito bom para mim. Na temporada seguinte, Felício disputou 66 jogos, mostrou evolução e recebeu dos Chicago Bulls um novo contrato de mais 4 temporadas. Contra o Felício. Aqui não! Aqui é Brasilzão, neném! Em seus 6 anos em Chicago, Cristiano só chegou aos playoffs uma vez e passou por 3 técnicos diferentes. Quando o contrato com os Bulls chegou ao fim, o pivô da seleção brasileira foi jogar no basquetebol alemão. Depois de 5 anos sem que um brasileiro fosse escolhido no draft, o ala Didi Lousada, de 19 anos, foi a 35ª escolha em 2019. The Atlanta Hawks select Didi Lousada from Cachoeiro de Itapemirim, Brasil. Só ia ficar tranquilo depois que meu nome fosse chamado. Então, depois que meu nome foi chamado, minha mãe estava do meu lado. Ela ficou muito contente. Chorou bastante, eu também chorei muito depois, porque era um sonho desde pequeno que queria realizar e consegui realizar esse sonho. Com 19 anos, Didi tinha apenas 2 temporadas como profissional em Franca, antes de ser escolhido no draft pelos Hawks, que o trocaram com os Pelicans. O time de Nova Orleans então o mandou para o Sydney Kings da Austrália, um acordo de cooperação entre a NBA e a Liga Australiana. Depois de 2 anos, Didi finalmente assinou com os Pelicans no fim da temporada passada, quando atuou em 3 partidas. É o Didi doutrinando, que ação maravilhosa! Didi foi trocado em fevereiro com o Portland Trail Blazers e tem contrato com o time até o final da próxima temporada. Bom, minha expectativa é grande, é time novo, cidade nova, poder aí dividir a quadra com um dos caras que eu sou fã, que é o Damian Lillard, poder jogar e pegar um pouco do conhecimento do Joe Ingles, que é australiano, né, que no futuro eu possa ajudar o time aqui a ganhar jogos, ir para os playoffs. Eu ainda sonho com o título da NBA, né, quero ser aí mais um brasileiro a ganhar o título da NBA. Então, o futuro é muito promissor. Man, he's a great guy, great teammate. I mean, a great person all around. I love his game. He doesn't complain. He plays hard. He plays, just as hard on defense as he does on offense. I mean, he's my guy. Yeah, I actually used to play with Didi Lousada in Australia. Didi was one dude that was bringing it every day in practice. He was going hard every day in the game, and he's talented. Com Didi! Jogadaça monumental!